Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ensino Fiel, este programa semanal e gratuito de ensino bíblico e teológico do Ministério Fiel. No episódio de hoje, vamos falar sobre um importante assunto, a confessionalidade e sua importância para a vida de uma igreja local. O pastor e professor David Bledsoe, que é um especialista em doutrina e história dos batistas, nos ensina nesta aula sobre a confessionalidade batista e dá uma prévia sobre dois documentos muito importantes utilizados nas origens do trabalho batista no Brasil, a Confissão de Fé de New Hampshire e o Pacto da Igreja. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, para que os nossos conteúdos sempre sejam recomendados a você e também para que mais e mais pessoas possam ser edificadas por meio do nosso trabalho. Ensino Fiel, episódio 112, Confissão de New Hampshire e o Pacto da Igreja. Aula do curso Introdução à Eclesiologia Batista, curso disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você encontra a reprise de nossas conferências, mais de 100 cursos e mais de 300 e-books da editora Fiel. Tudo isso em apenas uma assinatura. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Desde a alvorada do movimento da reforma, muito tempo tem sido investido em se expulsar confissões de fé, às vezes conhecidas por outras nomenclaturas, como, por exemplo, declarações de fé, declarações doutrinárias, artigos de fé. Além disso, separatistas ingleses e anabatistas organizaram suas respectivas igrejas em torno de um pacto de igreja. Pacto de compromisso, pacto de membresia ou apenas pacto. Estão se referindo aos mesmos documentos. Assim, os batistas naturalmente adotaram a prática de expressar suas convicções bíblicas e compromissos comunitários por meio desses dois símbolos de fé. E nessa aula eu quero lhes dar explicações e justificativas para ambos os documentos. Mas antes, eu quero que nós estejamos fazendo uma leitura bíblica. Nós podemos observar nas Escrituras certos trechos que se destacam por o que eu chamo de suas afirmações densas. Esses trechos resumem em pouco espaço o que Deus revelou em outras partes de sua palavra. Destaco 4 dessas afirmações densas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo escreveu assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E, versículo 17, a doxologia bonita aqui. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. E capítulo 2, versículos 5 a 6, o apóstolo Paulo está enfatizando a exclusividade de Cristo aqui. Pois é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E o último, capítulo 3, versículo 16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Qual é esse mistério agora que está sendo revelado? Deus, ou melhor, aquele que foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. É o querigma, ou seja, a pregação apostólica, aqui resumida nessa afirmação. Bem, vamos contemplar agora as confissões de fé. E depois nós vamos contemplar os pactos de igreja. Meus irmãos, no início do movimento da reforma, as junções de igrejas protestantes sentiram a necessidade de delinear suas crenças e confissões de fé.
E para os protestantes, nem os credos e nem as confissões substituem as escrituras ou ficam no mesmo patamar delas. Não. Essas expressões resumiram de modo cuidadoso o que aqueles crentes entendiam sobre tópicos pertinentes à luz do princípio sola escritura. E as declarações de fé tipicamente têm afirmado as crenças essenciais, defendidas pelos discípulos de Cristo ao longo dos séculos, ao longo da história cristã, como, por exemplo, Deus Trino, a divindade de Cristo, seu nascimento virginal, a ressurreição física dele e a salvação pela fé. Além disso, essas confissões destacavam convicções secundárias que as suas respectivas igrejas enxergavam importantes. Para os batistas, essa segunda categoria distinguia suas igrejas de outras igrejas e suas denominações, mesmo sendo protestantes evangélicas. E há diversos benefícios para uma igreja escolher uma boa confissão de fé ou desenvolver a sua própria. Eu gostaria de destacar 5 benefícios. Primeiro, uma boa confissão de fé ajuda a manter a unidade congregacional, tanto nas crenças essenciais quanto nas secundárias. Também, os pastores, bem como os demais membros, podem garantir melhor que os diversos ministérios de ensino estão em harmonia às convicções pronunciadas na confissão e não caminham contra elas. Terceiro benefício, a membresia pode comunicar melhor aos membros em potencial e à sociedade em geral as suas convicções a respeito da fé cristã, daquele corpo visível de Cristo e de quaisquer outros assuntos que demandam seu parecer bíblico. Penúltimo benefício, uma boa confissão de fé facilita discernir com quais igrejas e obreiros cristãos a membresia poderá cooperar de acordo com a sua compreensão da fé e do discipulado coletivo. A igreja precisa reconhecer que ela não pode colaborar com qualquer igreja ou receber apoio de qualquer obreiro cristão. Então, uma boa confissão de fé ajuda a igreja a fazer aquela devida triagem com respeito à sua colaboração. E, finalmente, uma boa confissão liga-se à fé uma vez por todas confiada aos santos. Assim, os principais rudimentos bíblicos ficam firmados como uma memória pela igreja que intenciona passar esse legado precioso às próximas gerações. Mas uma confissão doutrinária só tem valor se refletir aquilo que a igreja objetiva ensinar e se seus membros perceberam a sua importância. E nesse ponto, penso que para mim há 3 palavras-chave que pode resumir muitas questões com respeito à confissão doutrinária e também o pacto de igreja. Quais são essas 3 palavras-chave? Fidelidade, clareza e relevância. Esses documentos devem ser fiéis às Escrituras, devem ser claras em como estão articulando, expressando esses compromissos e convicções, e também eles devem ser relevantes ao povo. E, portanto, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a redação da confissão doutrinária, sua ratificação e o seu uso, para que ela tenha relevância na igreja. Primeiro, cada igreja deveria adotar a sua declaração doutrinária à luz da visão congregacional de governo. Pode ser que sua denominação tenha endossado uma declaração de fé para as suas igrejas afiliadas. Mesmo assim, fica sob a
a responsabilidade dos pastores e demais membros afirmar que tal documento realmente reflete as suas convicções. Segunda recomendação, pode ser que a declaração de fé precise passar por revisões ao longo das décadas de seu uso. Meus irmãos, esses documentos não são inspirados. São nossas tentativas cuidadosas de expressar convicções preciosas sobre nossa fé. E por isso, uma igreja ou uma união delas pode também achar necessário estudar um aspecto doutrinário para esclarecer algo que se apresente ambíguo na confissão ou que gere opiniões divergentes. Quanto mais clara, melhor nesse ponto. Mas também, culturas são dinâmicas, elas não são estáticas. Por isso, igrejas pertinentes a uma geração talvez precisam responder certas questões que as gerações anteriores não contemplavam. Por exemplo, eu conheço 2 convenções de igrejas batistas que, nos últimos 3 décadas, têm inserido um artigo sobre a família em suas confissões de fé. Por quê? Parece que gerações anteriores não tinham muitas discussões ou confusões sobre a família, mas hoje em dia nós vemos muitas opiniões divergentes com respeito à sexualidade e casamento e essas questões. Portanto, estas convenções de igrejas estão articulando cuidadosamente a perspectiva bíblica com respeito a esta instituição fundamental, ou seja, a família. E por fim, a liderança pastoral vai abençoar sua igreja ao assegurar que aquela declaração de fé permaneça sempre diante dos membros. Então, eu gostaria de dar 4 sugestões práticas aos pastores. Primeira, seus sermões podem fazer referência à confissão para destacar um ponto que aparece na exposição de seu texto bíblico. Além disso, os pastores podem usá-la para verificar que todo o conselho de Deus está sendo ensinado no púlpito. Por exemplo, quando eu estava pastoreando, eu imprimi a declaração doutrinária que minha igreja adotou. E ao longo do ano de ensino, eu destacaria as partes da confissão que minhas exposições bíblicas abordavam. E esse exercício me deixou mais sensível, podemos dizer, a discernir certas áreas no texto bíblico que, de outra forma, eu não teria percebido. Outra sugestão. As classes de novos membros devem dar a sua devida atenção à confissão, para que os novos cristãos e crentes professos de outras igrejas compreendam o que a membresia alega como a verdade bíblica. E além do mais, aqueles que desejam se tornar membros devem afirmar que aquele compêndio reflete aquilo que realmente creem. Então, essas crenças primárias e crenças secundárias não seriam negociáveis para os membros vindo de outras igrejas, para manter a harmonia da sua igreja. Bem, gostaria de, pelo menos, finalizar essa parte sobre confissões de fé por destacar um exemplo na história batista recente e seu uso. E as igrejas batistas no estado de Novo Hampshire, nos Estados Unidos, encarregaram certos líderes para escrever uma declaração de fé. E os mensageiros dessa convenção de igrejas adotaram seu teor em 1833. Embora uma revisão de 1853 tenha sido mais usada e conhecida. E muitos conhecem essa declaração hoje como a Confissão de Fé de New Hampshire, pela origem do documento. Já citei essa confissão em algumas outras aulas.
E o missionário pioneiro Zacharias Clay Taylor, ele traduziu essa declaração de fé em português para seu uso no Brasil. Na tela agora vocês estão visualizando uma parte do teor dessa declaração que ele incluiu em um manual de igreja. E poucos meses antes de traduzir esse documento, ele e os outros 4 crentes batistas adotaram essa confissão quando eles se estabeleceram como a primeira igreja batista da Bahia, a primeira igreja batista no solo brasileiro em prol da população brasileira, podemos dizer. E na ata de organização, esses 5 membros fundadores relataram as razões para a escolha dessa confissão. Primeira razão, a fidelidade bíblica do documento. E a segunda, a sua identidade com outras igrejas batistas que zelavam pela regularidade às escrituras e pela obra missionária. Assim, os batistas brasileiros, de modo geral, usaram esta mesma confissão por mais de um século. E a partir de mais ou menos 1917, foi conhecida por outro nome, a Declaração de Fé de Igrejas Batistas do Brasil. E a Convenção Batista Brasileira e a Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil têm desenvolvido sua própria declaração nas últimas décadas. Mas eles usaram a Confissão de Fé de New Hampshire como a base para suas respectivas confissões de fé. Porém, a Confissão de Fé de New Hampshire ainda é usada entre algumas membresias até hoje. E agora vamos avançar e vamos contemplar sobre o pacto de igreja. Eu gostaria de começar com uma definição. Em palavras simples, um pacto de igreja refere-se ao acordo solene entre os membros da mesma igreja a respeito de como eles vão viver o evangelho juntos. Mas, meus irmãos, é uma observação digna de nota aqui. É importante reconhecer o espírito pactual dos membros a respeito de suas obrigações para com Cristo e uns para com os outros. E esse compromisso assumido, ou seja, o espírito pactual, na verdade, constitui a igreja. Então, Bobby Jamieson, em seu livro Batismo, publicado pela editora Fiel, ele esclarece muito bem esse ponto. Eu cito, siga a leitura. A linha entre ainda não é uma igreja e agora é uma igreja é atravessada pela aliança que os cristãos fazem uns com os outros. Esse compromisso solene é o que investe o grupo de crentes como as chaves do reino. Antes dessa aliança, eles não têm autoridade uns sobre os outros e não representam formalmente o reino de Cristo para o mundo. Mas quando fazem uma aliança, eles assumem a responsabilidade pela vida e doutrina uns dos outros e criam uma embaixada do reino de Cristo na terra. E o pacto, como documento, simplesmente resume suas obrigações bíblicas em relação àquela comunidade cristã. Deixe-me ilustrar isso para vocês, usando esse objeto aqui. Esse anel não me faz casado. Esse objeto não faz ninguém casado. Mas ele comunica e ressalta a todos o juramento solene que o casal fez diante de Deus e de outras testemunhas de amar, servir e dedicar um ao outro como marido e esposa. O pacto de compromisso, semelhantemente, serve para comunicar, lembrar e renovar o amor da pessoa para com Deus e sua obediência ao Evangelho através da participação em sua igreja. E por ser um conceito bíblico implícito,
Muitas congregações separatistas do contexto inglês e certos grupos anabatistas já registravam seus acordos pactuais de forma escrita. Por isso, grupos batistas assumiram essa mesma prática naturalmente. Mas isso se desenvolveu ainda mais ao longo da história batista. E deixe-me citar 3 exemplos de pactos de igreja e seu uso. Vamos voltar para o contexto de Nova Hampshire mais uma vez. Os idealizadores encarregados pela Convenção de Igrejas Batistas no estado de Nova Hampshire expulsaram pacto de igreja que eles recomendavam às suas congregações. E esse documento foi aprovado em 1833, juntamente com aquela declaração de fé que eu já mencionei. E uma versão desse documento foi revisada por John Newton Brown, um dos idealizadores dessa declaração de fé, em 1853. E a revisão de Brown, a revisão desse pacto se tornou, entre os batistas norte-americanos, eu cito, o padrão para a conduta de membresia em igrejas locais. E no Brasil, as igrejas batistas têm uma história ligada aos 2 pactos de Nova Hampshire, podemos dizer, ou seja, o pacto original e o pacto revisado por John Newton Brown. E agora na tela vocês estão vendo o teor do primeiro pacto adotado pelos batistas aqui no Brasil. E Zacarias Clay Taylor, mais uma vez, aquele missionário pioneiro aqui no Brasil, ele incluiu esse pacto em seu manual de igreja, que ele publicou em 1886. Embora ele traduzisse e usasse alguns anos antes. Assim, as primeiras igrejas batistas no Brasil e em Portugal, até mais ou menos 1930, adotaram esse teor e o mencionavam em suas atas de organização. E a versão de Brown desse pacto foi analisada como a base para outro pacto, o pacto de igrejas batistas, o qual a liderança da Convenção Batista Brasileira recomendava a suas igrejas afiliadas. Então, esse é o segundo exemplo. Mas agora, o último exemplo. O pastor Rick Warren, um pastor no contexto de Califórnia, nos Estados Unidos. Ele escreveu o pacto para a igreja que ele plantou na década de 80. E ainda que eu não concorde com todas as perspectivas desse pastor batista, ele falou algo sobre pactos de igreja que eu achei bem interessante citar. Então, em seu livro, Uma Igreja com Propósitos, o Rick Warren, ele afirma, por toda a história da Bíblia e da igreja, os pactos espirituais foram feitos entre pessoas para edificação e responsabilidade mútuas. Está certo? Ele então concluiu direcionando aos obreiros da igreja. Cito mais uma vez. Quando a sua igreja adota um pacto de membresia, pelo menos você vai escolher com que tipo de pessoas vai ficar. E para que o pacto de igreja se tornar significante na vida da igreja, os membros precisam sentir que aquela expressão pertence a eles. Se não for assim, o documento será apenas palavras que os membros recitam, de vez em quando, sem entender bem o porquê. Por isso, eu gostaria de lhes dar algumas recomendações para que o pacto se tornasse significativo na vida de sua igreja. E o que vem à tona aqui é o papel do pastor. Se o pastor não está enxergando esses 2 documentos com olhos, sua relevância, os membros jamais enxergariam esses 2 documentos com relevância, podemos dizer. Então, quais são algumas recomendações para que o pacto de igreja se tornasse significativo? Primeiro, ele precisa ser escrito ou revisado pelos pastores
na linguagem do povo e, eventualmente, ratificado pela membresia. Mas antes de adotá-lo, a membresia precisa ter tempo para tirar suas dúvidas sobre o documento e entender o propósito do documento. Também, as classes de novos membros deveriam ressaltar, explicar e esclarecer os comprometimentos do Evangelho conforme delineados no pacto da igreja. Também, todos os candidatos à membresia devem assinar o pacto. Meus irmãos, esse gesto de assinar sinaliza seu entendimento do compromisso sério que passam a ter para com Cristo e para com aqueles irmãos. Nós já vimos que fazer parte de uma igreja é um compromisso sério. Então, assinando está realmente dando essa sinalização que a pessoa está em pleno acordo com esses compromissos pactuais que a igreja está esperando dela. E, finalmente, os pastores podem levar as suas congregações a recitar o pacto de compromisso durante momentos solenes, como uma expressão comunitária de lembrança e união. Por exemplo, a igreja deve recitar o pacto no finalzinho da celebração da ceia. Ótimo momento para recitar o pacto. Também pode ser na ocasião do aniversário da igreja, ou quando a igreja está entrando em uma reunião deliberativa, muitas vezes conhecido como um culto administrativo da igreja. Bem, muitas igrejas acham sábio delinear as questões a respeito da membresia e do governo, no que geralmente chamamos de estatuto e regimento interno. Talvez haja outros documentos que os pastores desenvolvam para esclarecer certos pontos, mas esses dois documentos são bem comuns. Mas deixe-me ressaltar algo pertinente aqui. Todos os outros documentos da igreja vão precisar estar em harmonia com seu pacto e com a sua confissão doutrinária. Assim, a liderança pastoral, mais uma vez, deve verificar que haja coerência e guiar a membresia a fazer as alterações necessárias se houver ambiguidades ou contradições. E para garantir que entendemos muito bem o lugar e o uso apropriado dessas expressões materializadas na igreja local, na igreja batista, vamos imaginá-las em 3 patamares. Meus irmãos, a palavra de Deus ocupa o primeiro patamar, sem dúvida. Ela tem autoridade total para regir tudo na igreja. E a confissão de fé e o pacto de igreja ficam no segundo patamar. Por quê? Porque seu teor deriva da Bíblia, uma vez que ela é nossa única regra de fé e prática. E os demais documentos da igreja ficam no terceiro nível, no sentido que eles são escritos em harmonia com seus patamares superiores e não contrários. Bem, gostaria de finalizar nossa aula aqui por sugerir, mais uma vez, algumas leituras complementares. E o primeiro é um livro de minha autoria e de o historiador batista Tom Nettles. O livro é intitulado A Confissão de Fé de New Hampshire. Creio que o subtítulo fala tudo. A surpreendente história da primeira confissão de fé dos batistas no Brasil. Dentro desse livro, nós apresentamos uma tradução atualizada dessa notável confissão de fé. E também, na sua quarta parte, nós incluímos algumas articulações batistas interessantes de nosso passado e do presente. E esse livreto inclui essa mesma confissão, ou seja, a tradução atualizada dessa mesma confissão, bem como uma tradução atualizada dessa o primeiro pacto de igreja,
que Zacharias Clay Taylor ele traduziu. Nós incluímos nesses dois documentos uma tradução atualizada desse pacto de igreja. Além desses dois, esse livreto aqui é mais para uso, para distribuir entre todos os membros da igreja. Então, um preço bem acessível. Além dessas duas publicações de Pronobis, essa é outra publicação de Pronobis. A Confissão de Fé Batista de Londres, 1689. Muitas vezes conhecida como a Segunda Confissão de Fé Batista de Londres. E essa é uma tradução atualizada dessa notável confissão. E a terceira recomendação de leitura é isso. Faça a leitura dos documentos de sua própria igreja, em especial sua confissão de fé e seu pacto de igreja. Leia-os algumas vezes. Consulte os versículos de apoio. Além disso, compare seu teor com outras confissões e pactos de outras igrejas batistas. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!